ressuscita o meu sonho. Que um dia Programa A Hora da Graça de Deus. não abro mão da minha herança, traz de volta o que é meu. Olá amigos, estamos dando início a mais um programa A Hora da Graça de Deus. Seja bem-vindo, você que ligou seu televisor agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Olha, eu fico feliz pela audiência, o pastor tem uma audiência muito grande, né? É a palavra de Deus que é pregada, é a palavra de Deus, irmãos, que é levada aos corações de quem precisa, né? Uma oração abençoada. E hoje é sexta-feira, irmãos, hoje, olha, na Igreja da Graça, nós temos a reunião de libertação, quebra de maldição. E, irmãos, é aquela pessoa, aquela família que está passando, pastor, a minha vida está amarrada, pastor, está fechada, está trancada, pastor, não vai. E o pastor ainda está entregando, eu estou entregando o sal ainda, irmãos, está sendo uma bênção o sal, irmãos, está em família sendo agitada, sendo movida pela mão de Deus aí, irmãos. Então é sexta-feira hoje, às 19 horas, reunião de libertação, quebra de maldição, irmãos, é uma oração forte, é uma oração para quebrar a maldição mesmo, irmãos. Se tiver maligno, irmãos, inimigo para sair da vida da pessoa, tem que sair, tem que desaparecer em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, eu tenho certeza hoje que você vindo, participando, irmãos, tenho certeza que Deus vai abençoar você, levando a restauração, a libertação em nome de Jesus, amém? Prepara o copo com água, peça de roupa, prepara os documentos, irmãos, prepara lá em nome de Jesus, que Deus vai fazer a obra através da oração. O pastor vai orar, apresentar a Deus e Deus vai fazer a obra, pode ter certeza em nome de Jesus, amém? Momento da palavra. No livro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 9. No versículo 9, está escrito assim um recado do coração de Deus para nós. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, isso aqui é muito mais do que uma obrigação nossa. Nós, como nos colocamos, irmãos, como pessoas de Deus, discípulos do Senhor, né? Sempre orando pelas pessoas, orientando. Às vezes, irmãos, que nem no programa de ontem, o pastor pregou sobre fidelidade, dízimo, oferta, a pessoa ser fiel a Deus. Irmãos, às vezes, muitas pessoas, elas ficam frustradas. Muitas pessoas, elas não gostam de ouvir, não entra, aquela palavra entra como, entendeu? Ela não aceita aquela palavra, mas irmãos, vocês têm que entender o seguinte: eu sou pastor, se eu não tivesse aqui, estaria outro pastor, irmãos, ia pregar a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, o pastor não está colocando isso aqui, é a mesma Bíblia que eu tenho, você tem a mesma Bíblia em casa, está escrito na sua casa lá, e está escrito lá. Amém? Então o que acontece? O que o pastor prega aqui é para o bem de vocês, é ensinando um caminho que deve seguir, irmãos, é preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus, e nós temos que praticar, irmãos, o que está na Bíblia. Não há, irmãos, não há outro caminho, não há outro caminho a não ser, irmãos, o caminho da palavra de Deus. E olha o que está escrito no início do versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Irmãos, quanto mais eu fazer, mais eu tenho que fazer. Quanto mais eu falar da palavra de Deus, mais eu tenho que buscar e aprender e falar da palavra de Deus. Todos os dias, irmãos, toda hora, irmãos, apresentando, irmãos, a obra de Deus na vida das pessoas, mostrando, ensinando o caminho. Se Deus ele me chamou, se Deus ele te chamou, irmãos, e te colocou na obra de Deus, Deus ele te deu uma responsabilidade sobre a palavra, irmãos, faça. Procura fazer o bem às pessoas, procura dar bom exemplo, irmãos. Procura andar certinho, levando a palavra de Deus, ensinando através da palavra de Deus. Irmãos, Deus ele vai fazer grandes obras, irmãos, a partir do momento que nós fizermos a nossa parte. Se você aprendeu, compartilha. Se você aprendeu da palavra de Deus, compartilha com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha. Leva, irmãos, vai procurar as ovelhas perdidas de Israel. Tem muitas perdidas. Isso aqui está na Bíblia. Irmãos, que nós temos que buscar as ovelhas perdidas de Israel. Livro de Mateus 6,10, se eu não me engano. E não, irmãos, garimpar e bater em cima daquela ovelha ganha, aquela ovelha conhecedora.
Irmãos, buscar aquelas pessoas que estão sedentas, que estão precisando. Sempre levar a palavra de Deus orando pelas pessoas. Você que está me assistindo, você não mandou teu nome ainda para o pastor orar? Manda teu nome para mim, irmãos. Eu estou com o livro de oração na igreja, irmãos, vai lá, coloca teu nome, liga para mim, manda o teu nome para mim orar por você e pela tua família. Irmãos, nós temos que sempre procurar fazer o bem, mas no versículo seguinte, no 10, está escrito que principalmente com os domésticos na fé. Amém, irmãos? Nós não temos, irmãos, que ter uma divisão entre o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser dividido, irmãos. O povo de Deus tem que ser unido. Não existe, é inadmissível, irmãos, uma igreja dividida. Nada pode dividir uma igreja, irmãos. Não pode haver contenda dentro de uma igreja. Não pode haver, meus irmãos, discórdia dentro de uma igreja. Os irmãos, um tem que orar pelo outro, está escrito no 10. Principalmente com os domésticos na fé. Irmãos, aqueles da sua casa. Qual é a sua casa? A igreja onde você congrega. Você tem que ser irmão, você tem que ser amigo, irmão. Você não pode ter adversário dentro da sua igreja. Entre irmãos não pode haver discórdia entre irmãos. A Bíblia diz qual bom e qual maravilhoso que os irmãos vivem em união. É união, mas irmãos, aquela união, aquele amor que vem de Deus. Não pode haver contenda dentro da igreja. Pastor, porque a pessoa fica meio atravessada. Irmão, você está segurando o seu coração para você aqui. Ore pela pessoa. Pede para Deus quebrar aquela dureza de coração. Pede para Deus tirar aquele coração duro, desfazer aquele coração duro. Não dá espaço, irmãos, não dá lado. Não leve uma provocação, não aumenta, irmãos, uma palavra. A pessoa falou uma palavra, você está falando duas, três. Não chega ao nível, irmãos, de discutição, ao nível, irmãos, da pessoa, irmão, desequilibrada. Você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que ser uma pessoa que coloca os teus irmãozinhos na presença de Deus. Por exemplo, tem igrejas aqui em Marcelândia que tem um círculo de oração. Eu dei início, irmão, no círculo de oração no mês passado, aqui na igreja, aliás, foi esse mês de maio mesmo, aqui na Igreja da Graça. Agora nós temos um círculo de oração das mulheres, as mulheres que participam. Irmãos, então uma bênção em nome de Jesus. Qual a intenção do círculo de oração? Discutir a vida dos outros? Não, porque se eu saber isso, eu corto. Irmãos, está lá os membros, está os obreiros, minha esposa participa. Se houver, irmãos, diz que daqui, problema aqui, irmãos, é cortado. Ali é o círculo de oração, ou a igreja quando ora é para orar um pelo outro, orar pela igreja, orar pelo pastor, pela família do pastor, orar pela cidade de Marcelândia, e não formar contenda, discórdia, ter divisão dentro da igreja. Um pastor, um homem de Deus, ele sempre tem que ter essa visão de nunca deixar nada entrar dentro da igreja para dividir a igreja, porque dividir a igreja depois fica difícil, irmãos, para unir. Fica muito, o inimigo ele entra, irmãos, na igreja pela desobediência e divide uma igreja. E o que está escrito? Que nós temos que orar principalmente pelos domésticos da fé. Sempre um orando pelo outro, irmãos. Sempre um colocando o outro na presença de Deus. Pastor, mas o seu precisa de oração. Mas, irmão, tem que orar por mim. Quanto mais gente orando por mim, melhor. Eu não vou orar pela pessoa, a pessoa fica olhando atravessar para mim. Você tem que orar por aquela pessoa. Às vezes o pastor pregou algo que você não gosta, irmãos. Não tem que se levantar, irmãos, contra o pastor, não. Tem que orar pelo pastor, orar. Deus, muito obrigado. O Senhor usou o pastor para me repreender. Irmãos, tem que haver união dentro da igreja. Tem que haver paz dentro da igreja. Para que Deus venha abençoar. Não pode haver divisão. Amém? Momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, e eu coloco esta família que está me assistindo, essa pessoa que está me assistindo em tuas mãos. Meu Deus, com a certeza, meu Pai, de um tocar, um agir do Senhor, uma unção especial do Senhor, uma luz poderosa do Senhor. Meu Deus, transforma, restaura, renova, meu Pai, porque Tu és o Deus e Tu és o Pai, e não há outro Deus igual ao Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente. Abençoa, une esta família, une esta igreja, Deus, na Tua presença, essas pessoas, para que nós possamos orar um pelos outros.
orar pela igreja, orar pelos irmãos, orar por Marcelândia, orar por todas as autoridades. Ó meu Deus, une, meu Pai, une esse povo, une os povos, ó meu Pai, na tua presença, que as nações, meu Deus, possam se curvar diante do teu poder, Pai, meu Deus, e assim seguindo e servindo somente o Senhor, Pai. Abençoa. Ó Deus, consagra também o copo com água, a peça de roupa, os documentos, os objetos, ó Deus, que esta pessoa colocou em frente ao televisor. Abençoa, Senhor, grandemente, Deus. Consagra, santifica, que haja poder, que haja unção, meu Deus, que haja luz. Meu Deus, que haja uma resposta do Senhor, meu Pai. Abençoa. Esta é a minha oração, Deus, que eu coloco, Deus, diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, tenho certeza que Deus agiu, que Deus abençoou. Foi uma semana abençoada, uma semana de próspera, né? Muito iluminada. E eu convido você mais uma vez hoje às 19 horas, reunião de libertação. Amém, irmãos? Você que precisa de ajuda mesmo, a sua vida tá lá embaixo. Procura, vai hoje às 19 horas na igreja, irmãos. Participe da reunião, tem a oração, que a gente faz uma oração no final. Procura o pastor no final da reunião, o pastor atende. Amém? Amanhã, grupo de jovens também, irmãos. Grupo de jovens às 19 horas. Então, está muito abençoado o grupo de jovens. E domingo, irmãos, no nosso propósito, Frutos do Espírito, no domingo, irmãos, aonde que o pastor vai pregar sobre os 4 gafanhotos, o agir, a ação dos 4 gafanhotos, irmãos. Amém? Você que é fiel, você que é dizimista, que é na casa de Deus, você vai aprender, irmãos, o agir dos 4 gafanhotos. Está escrito no livro de Joel. Domingo nós vamos fazer um estudo, um aprendizado muito grande, irmãos, sobre o agir na vida de quem não é fiel. Amém? Então domingo às 8 horas da manhã e domingo também às 19 horas. São 2 reuniões poderosíssimas, 2 reuniões abençoadíssimas. E eu espero você, eu aguardo você lá em nome de Jesus. Amém? E deixa o pastor dar mais um recado aqui rapidinho. Ainda nós temos, irmãos, a Bíblia infantil que veio de Cuiabá para o pastor, é da Turminha da Graça, ilustrada, Bíblia ilustrada, é da Igreja da Graça. Procura a gente também, irmãos. Nós estamos com uma promoção nos DVDs do Midinho, viu? Todo DVD infantil apenas R$5. Amém, irmãos? E esta Bíblia infantil, ela é lançamento, esta Bíblia, viu, irmãos? Infantil, também nós estamos em promoção com ela. Procura a gente na igreja, irmãos. Nós temos muito material abençoado. Nós temos o DVD a última ceia, com o apóstolo Pedro, irmãos, um DVD, um lançamento muito bom. Muitas pessoas assistiram esse DVD. É um relato, irmãos, da prisão de Pedro, onde Satanás afrontou Pedro na prisão. Irmãos, eu e minha esposa, nós assistimos esse DVD, uma emoção, irmãos, eu me emocionei muito. É uma história real sobre a Santa Ceia, a última ceia e a prisão de Pedro, irmãos. Foi muito forte, um DVD muito bom para a família assistir, irmãos, um ensinamento muito bom. Amém? Procura então na igreja, a gente ainda tem esse DVD na igreja e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos um bom fim de semana muito abençoado, de boas notícias, amém? Muita saúde, muita união, muita paz. E olha, procura uma igreja, irmãos. Você que congrega, vai para a igreja. Você que não tem igreja nenhuma, procura uma igreja, vai congregar, irmãos. Busca a palavra de Deus para Deus poder te abençoar. Amém? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Ressuscita o meu sonho. A Hora da Graça de Deus. Realização: Igreja Internacional da Graça de Deus de Marcelândia. Traz de volta